Os homens e as mulheres que se escondem no pecado são murmuradores. Parte 02, dia 18 de junho de 2025. Aqueles que fazem isso são murmuradores e queixosos, andando segundo suas próprias concupiscências. Aquele que culpa sua sorte reprova aquele que o permitiu. Cada um deve pensar: todos os homens e mulheres se sentam à mesa de Deus e o próprio Deus esculpe a parte de cada um para ele. Uma santa e sábia providência faz isso. E reclamar da dispensação é pecaminoso e perigoso, como refletir sobre a sabedoria e santidade do administrador soberano. 3. Não devemos prender nosso olhar queixoso nos instrumentos injustos de nossas aflições, como o cão rosnando para a pedra, mas não olhando para a mão que a atira. Haverá mal em uma cidade, e o Senhor não fez. Isso é fazer da criatura um Deus e então se levantar contra ela. Davi estava ciente disso e evitou rachar nesta rocha em sua aflição. E disse o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Que ele amaldiçoe. Porque o Senhor lhe disse: amaldiçoe a Davi. Que então dirá: por que fizeste isso? Seja sábio, não culpará o médico, nem a lanceta por sua dor, sabendo que a sua doença é a causa da aquisição, embora sejam causas instrumentais dela. 1. Quando eles são acompanhados com a menor revolta do coração contra Deus ou sua santa providência. O descontentamento é a insatisfação com que a providência colocou em nossas mãos e contrário à fé que diz que Ele faz todas as coisas bem, e a santidade que ensina uma perfeita resignação à vontade e prazer divinos, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 2. Muito mais são queixas pecaminosas quando misturadas com discursos duros contra Deus e a providência. Estes, diz Judas, são discursos duros que os pecadores ímpios têm falado contra Deus. Estas são reflexões abertas sobre Deus, atingindo sua honra. Quando os corações, até mesmo dos santos, são perturbados sob aflições prementes, é difícil obter deles um fogo tão claro que fique livre desta fumaça. Você se tornou cruel comigo, diz Jó. Com sua mão forte, você se opõe contra mim. Por isso, muitas vezes optam por não dizer nada por medo de falar mal. Assim, Arão, em um momento terrível, manteve sua paz. Ou eles escolheram afirmar, em primeiro lugar, a justiça de Deus, dizendo: justo és, ó Senhor, enquanto eu te imploro. 3. Quando o humor queixoso levanta tal neblina e névoa que esconde suas misericórdias de sua vista. Assim aconteceu com Raquel. Ela invejou sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, ou então eu morro. Não é de admirar que tenha feito isso com Amã. Esther 5:13. Era disso que o profeta estava ciente em suas queixas, quando ele disse: suas misericórdias são novas e cada manhã é grande a sua fidelidade. Quando a voz das queixas dos homens se elevam tão alto, a ponto de abafar a voz de seus louvores. Eles certamente são pecadores para que os homens sejam baixos, como quiserem neste mundo. Seus elogios por misericórdias devem ter o ascendente de suas queixas, pois nós somos em tudo para dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 4. Quando descompõe a ponto de inaptar uma pessoa para o trabalho de sua vocação ordinária. Isso vale em muitos aspectos, pois a tristeza do mundo opera a morte.
A Escritura faz uma menção muito honrosa de Abraão. Aplicar-se aos seus negócios necessários quando ele estava sob a pesada aflição da morte de sua esposa. Gênesis 23, 3:18. E quando o problema perturba a mente dos homens, pois eles não podem administrar seus assuntos necessários. É uma evidência de que está errado. Por fim, é pecaminoso, especialmente quando inabilita os homens e as mulheres para o trabalho de seu chamado cristão e para o serviço de Deus. Estou tão perturbado, diz o salmista, que não posso falar. Reclamei e meu espírito ficou sobrecarregado. As aflições são a esse respeito como o vento para um navio no mar. Se o vento for controlado, ele faz o navio navegar rápido. Mas se ele se levantar turbulento, ele está pronto para submergir o navio. Se as aflições são bem administradas, elas vivificam os homens para o serviço de Deus. Mas se o espírito é dominado por eles, eles são totalmente inadequados para o serviço, fazendo com que eles cessem ou conduzam pesadamente. Assim, Arão disse: tais coisas me aconteceram, e se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje, deveria ter sido aceita aos olhos do Senhor. B. A reclamação pecaminosa é autotorturante. A palavra significa tornar-se triste, irritar-se, aborrecer-se e perturbar-se. Deus o entristece por sua providência e ele o entristece por sua impaciência e desconfiança. A reclamação pecaminosa é um ofício ingrato. E assim, a Deus, cujo espírito está entristecido com isso, é provocado a ira por isso. E queixando seu povo, desagradou o Senhor. E o Senhor o ouviu, e a sua ira se acendeu, pois é totalmente contrário ao grande dever da fé em Deus, que leva ao descanso da alma em Deus. Descanse no Senhor, e espera por Ele com paciência. 2. Para os outros, como estragando a harmonia da sociedade, e muitas vezes quando as pessoas cedem a essa paixão negra, Deus, em seu justo julgamento, inibe os outros, que eles não têm poder para ajudar o queixoso. Amante e amigo, você colocou longe de mim, e meu conhecido na escuridão. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo. Amém.